Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Banco de Dados. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém e a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de banco de dados. Hoje nós vamos falar do banco de dados MongoDB. Então nós vamos fazer 2 aulas de MongoDB, essa aqui é a primeira aula. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, MongoDB, parte 1. Bom, a gente já falou, que o banco de dados MongoDB é um banco de dados NoSQL. E aí, o nome Mongo deriva da palavra inglesa humongous e significa imenso, que é o que realmente o banco de dados vem atender, um conjunto imenso de dados. É um banco de dados NoSQL de código aberto, que você pode baixar lá no GitHub, no site do Mongo, enfim. Novo slide com o título MongoDB e tópicos lidos pelo professor. Abaixo do segundo tópico, o link github.com/mongodb/mongo. No canto superior direito, o logo do programa com fundo branco, uma folha verde à esquerda, a palavra Mongo em letras minúsculas pretas e as letras DB maiúsculas e na cor cinza. Ele é gratuito, ele é de alta performance, você não define esquemas no banco de dados MongoDB. Ele é orientado a documentos, então a gente vai tratar, a gente viu na aula passada sobre os tipos de modelo de banco de dados. Esse MongoDB que a gente escolheu para tratar aqui nessa disciplina é um banco de dados de documentos. E ele foi criado em 2009, pessoal, com a premissa de ser um banco de dados que atende a grandes volumes de dados. Bom, o MongoDB suporta escalonamento tanto vertical quanto horizontal. Para a escala horizontal são usados os replicasets, espelhamento de instâncias e sharding, que são dados distribuídos. E o principal objetivo do MongoDB é reduzir os relacionamentos nos bancos de dados. Então a ideia do MongoDB é acabar com essa ideia do relacionamento do banco de dados relacional, que acaba complicando muito o processo de desempenho das consultas em dados. O MongoDB, pessoal, é um ecossistema Mongo, e tem várias aplicações. Então a gente tem, por exemplo, o MongoDB Charts, que é para dashboards e visualizações. A gente tem o MongoDB Atlas, que é um serviço de cloud do Mongo. A gente tem o MongoDB Data Lake, que é um serviço de recurso para agregação de dados. A gente já falou sobre Data Lake. O MongoDB tem também o Stitch, que é um serviço de autenticação e acesso. O MongoDB tem também o Compass, que é uma ferramenta para conexão e manipulação do MongoDB, entre outras ferramentas que a gente tem aí no ecossistema MongoDB. É muito comum que a gente encontre, por exemplo, instâncias do MongoDB para serem usadas na nuvem. Então, é cada vez mais comum usar esses tipos de bancos de dados na nuvem, mas você também pode implementar no seu servidor, na sua empresa, num servidor local. Mas também é muito comum a gente colocar isso na nuvem. Bom, o tipo de dado, o formato de documento do MongoDB é o BSON, que na verdade é uma representação binária do padrão conhecido como JSON, padrão que a gente já conhece, é um padrão que veio para substituir ou pelo menos para tornar mais fácil trabalhar com dados do tipo XML. O JSON é um formato de dados. E aí, pessoal, dentro do formato JSON, os tipos de dados que a gente tem no JSON são o seguinte: a gente tem o Boolean, que é aquele true false, a gente tem dados do tipo string, a gente tem dados numéricos, a gente tem dados do tipo nulo, a gente tem dados do tipo array, que são listas, e a gente tem os objetos, que são chamados de documentos também, que é, na verdade, quando a gente tem um documento dentro de outro. Então vamos olhar agora um exemplo disso. Novo slide com o título JSON, tipos. Abaixo, 2 capturas de tela com códigos. A primeira tem 15 linhas numeradas. Os campos aparecem entre aspas, bem como os dados, que estão coloridos conforme o seu tipo. As chaves e colchetes têm cor cinza. Os strings estão em verde, o tipo numérico em vermelho, boolean em laranja e null em cinza. 1. Abre chave. 2. Nome, Eduardo. 3. Idade, 40. 4. Brasileiro, true. 5. Formação, computação. 6. Prêmios, null. 7. Conhecimento, abre colchete. 8. MongoDB. 9. PostgreSQL. 10. Fecha colchete. 11. Endereço, abre chave.
12, cidade, Ribeirão Preto. 13, estado, São Paulo. 14, fecha a chave. 15, fecha a chave. Bom, aqui é um documento do tipo JSON, tá? Então, eu tenho aqui um campo. Esse campo nome é do tipo string. O campo idade é do tipo numérico. O campo brasileiro é do tipo true, verdadeiro e falso, né? Então é o boolean. Aqui a formação é string também. O prêmios aqui está como tipo nulo. Eu tenho um campo chamado conhecimento que é uma lista. Perceba que começa com um colchete aqui, né? Um campo conhecimento com vários elementos, com vários valores, né? Então, MongoDB, Postgre. Nesse caso aqui, percebam que isso aqui já é uma grande diferença em relação ao banco de dados relacional. Lembra que a gente lá, no banco de dados relacional, um campo ele tinha que ter um valor único? Aqui a gente está vendo um campo já que é uma lista de valores. E aqui embaixo eu tenho o campo endereço, né, que é um campo do tipo objeto. Percebam que aqui dentro eu tenho um outro campo dentro do endereço, que é o campo cidade, com o valor Ribeirão Preto, e o campo estado, com o valor SP. Então, é um objeto dentro de um campo do tipo objeto. Na segunda imagem, os mesmos dados estão agrupados em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é Object, com o número 7 entre chaves, à frente. Abaixo e com indentação, os campos e dados de nome, idade, brasileiro, formação e prêmios. Na linha seguinte, o conjunto conhecimento e o número 2 entre colchetes. Abaixo, 2 linhas indentadas. 0, MongoDB. 1, PostgreSQL. O último conjunto é endereço, com o número 2 entre chaves e seguido de 2 linhas indentadas com os dados de cidade e estado. E a gente olhar aqui como que isso está estruturado, olha só. Aqui é como eu escrevo os dados, aqui eu tenho objetos com elementos básicos. O professor indica os elementos do primeiro conjunto, Object. Em seguida, ele destaca os números à frente dos grupos conhecimento e endereço. Um elemento que é uma lista, que é o conhecimento, e o elemento que é um objeto, que é o endereço. Percebam que aqui a lista, ó, colchete. Aqui, ó, objeto, chave. Tá? Então, eu tenho 2 elementos dentro dessa lista e aqui eu tenho 2 elementos dentro desse objeto. Esse é o formato JSON. O Bison é praticamente a replicação disso para usar no MongoDB. Bom, na terminologia do MongoDB, nós vamos encontrar na internet, na literatura, enfim, os nomes usados aí, né, em comparação aos bancos de dados relacionais. Então, para banco de dados é banco de dados mesmo, né, o database aí. Lá no MongoDB, vocês vão escutar muito falar de coleção, que é quando a gente trata de uma tabela, porque como é um conjunto de documentos, né, então ele chama de coleção, então uma tabela é uma coleção. A linha que a gente estava acostumado, a linha, o registro que a gente estava acostumado lá no banco de dados relacional, aqui a gente vai tratar como documento, né, então cada um é um documento. E a gente tem a coluna, né, do banco de dados relacional e a gente tem o campo no MongoDB. Então, banco de dados, coleção, que é um conjunto de tudo, cada documento, e cada documento tem os seus campos. É assim que funciona a terminologia no MongoDB. Novo slide com o título MongoDB Documento. E o tópico Vamos entender um documento MongoDB. Abaixo, sobre fundo branco, um código com os campos ID, Plot, Genres, Runtime, Rated, Cast, num_mflix_comments, Title, Full Plot, Languages, Released, Directors, Writers, Awards, Last Updated, Year, IMDb, Countries, Type, Tomatoes, Viewer, Rating, Non-Reviews, Meter, Last Updated. Bom, aqui é especificamente um documento MongoDB, é importante que a gente conheça isso, então vamos entender esse documento MongoDB, né? Sempre um documento MongoDB vai ter um ID, sempre, é um ID único. Todo documento depositado no MongoDB, ele passa a ter um ID, ele é criado automaticamente. E aqui eu tenho, por exemplo, um campo do tipo texto, esse pote. Depois eu tenho um campo do tipo numérico, runtime 64. Eu tenho aqui um campo do tipo array, ó, do tipo lista, ó, ele está mostrando aqui. Ó. O professor destaca a 6ª linha, Cast Array. Depois, ele indica as linhas seguintes,
uma lista numerada de 0 a 3 e com nomes próprios em azul. E aqui já a lista de valores. Eu tenho dentro desse campo que é chamado cast, eu tenho 4 valores. O 0, o 1, o 2 e o 3. Uma lista de valores mesmo. Eu tenho aqui outros campos, né? E aqui embaixo, ó, nesse Tomatoes, eu tenho um objeto. O professor se refere à linha 24 e às seguintes. Na linha 24, Tomatoes, Object. 25, com indentação, Viewer, Object. As linhas 26, 27 e 28 estão indentadas em Viewer e apresentam os dados Rating, 3.2, Num Reviews, 98, Meter, 36. Percebam que aqui eu tenho um objeto, que é o Tomatoes. Dentro dele eu tenho um objeto Viewer, que é um outro objeto. E aí eu tenho valores aqui, ó, Rating, número de reviews e Meter. Tá? Eu tenho, então, um objeto que tem dentro dele um outro objeto que tem 3 campos. Tá? Então, essa é uma estrutura que vocês vão ver muito, né, no MongoDB. É assim que funciona o MongoDB. Isso não é que repete. Ó, aqui eu tenho um campinho array, aqui outro campo array, aqui outro campo objeto. Eu só não abri para vocês verem o campo, a informação completa, porque senão ia ficar muito pequenininha a letra. Ele destaca 3 linhas seguidas. 15, Directors, Array. 16, Writers, Array. 17, Awards, Object. Mas percebam que aqui eu tenho todos os tipos de dados lá que a gente viu lá anteriormente, a gente vai apresentar nesse MongoDB. Bom, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, e que é para vocês experimentarem isso, né, eu quero muito que vocês experimentem isso, né, é usar o MongoDB Atlas. O MongoDB Atlas, pessoal, é uma conta na nuvem, tá, que você pode criar uma ferramenta, que é o MongoDB Atlas, que você pode criar e você pode criar de forma gratuita. Então, eu queria que vocês experimentassem o MongoDB, vocês criassem essa conta lá. Então, eu vou instruir vocês como criar essa conta. Então, olha só, vocês vão acessar esse site aqui, que é o mongodb.com/cloud/atlas. Quando vocês forem ver isso aqui mudou, alterou alguma coisa, procurem a ferramenta Atlas do MongoDB, que vocês vão chegar, provavelmente se o site mudar, mas vai chegar. E outra coisa, use a sua conta do Google, tá? Para se conectar ao Atlas, que aí vai facilitar o processo de você criar a conta. Novo slide com o título Criar uma conta MongoDB Atlas, seguido de tópicos lidos pelo professor. Abaixo, 2 capturas de tela. A primeira é da página inicial do MongoDB Atlas, com textos e um botão verde escrito Start Free. A segunda imagem é da página de boas-vindas do programa, com a ilustração de um monitor de computador. Então, quando você chegar lá no Atlas, né, você vai ver lá que ele vai te pedir para você criar uma conta, né? Start Free, ou seja, uma conta não paga. E aí, você vai clicar nesse Start Free para você começar a criar uma conta no Atlas. E aí nós vamos fazer vou demonstrar algumas coisas do Atlas para vocês, né? Então é importante que vocês criem a conta, que vocês experimentem o uso do MongoDB, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Novo slide com 5 capturas de telas que apresentam o passo a passo para criar uma conta. Na primeira, a página Create Organization, com o campo Name Your Organization preenchido com Meu Mongo.org. Abaixo, na seção Select Cloud Device, a opção MongoDB Atlas está selecionada. No canto superior direito, um botão verde indica Next. Bom, os caminhos aqui para criar a conta. A primeira coisa vai aparecer aqui é ele dizer que você vai criar uma organização. Então você vai selecionar aqui, ó, colocar um nome aqui, eu coloquei meu Mongo.org, né? Vai selecionar aqui meu MongoDB Atlas, tá? E vai clicar no botãozinho Next. A segunda tela mostra Meu Mongo.org, com o menu lateral esquerdo, onde está selecionada a seção Projects, aberta à direita e com um campo de busca escrito Find a Project. A terceira tela mostra um botão verde escrito New Project. Vamos para a segunda página. Aí ele vai falar para você que você vai ter que criar um projeto. Então, você vai ter que ter os projetos. Vai mandar você listar os seus projetos aqui. E aí você vai encontrar lá o botãozinho New Project. Então, você vai clicar no botão New Project e você vai criar um novo projeto. A quarta tela tem um menu de Projeto 1,
que mostra o armazenamento de dados. A opção Clusters abre uma aba à direita com Atlas selecionado, o título Clusters e um campo de busca escrito Find a Cluster. Na quinta tela, um ícone de armazenamento de dados composto por 3 discos cilíndricos empilhados e um sinal de mais. Abaixo, um botão escrito Build a Cluster. A partir do momento que você criar este projeto, né, então vocês vão perceber na tela lá do Atlas que você já vai ter aqui, ó, meu Mongo.org, foi a organização que a gente criou, e você vai estar no seu projeto número 1, que eu dei o nome do meu projeto de projeto 1. E você automaticamente vai aparecer aqui, ó, a informação sobre os clusters que você pode ter, tá? E você vai ver que você vai estar conectado aqui no Atlas, certo? Você não tem nenhum cluster ainda, e aí você vai clicar no botãozinho de Build Cluster, ou seja, você vai ter que construir um cluster para poder trabalhar dentro do MongoDB. Bom, vamos continuar. Novo slide com mais 2 capturas de telas, nomeadas como 6 e 7. A 6 é da tela Shared Clusters, com um botão branco na parte inferior escrito Create a Cluster. A imagem 7 mostra a seção Cloud Provider and Region com a opção Google Cloud selecionada e a região São Paulo, South America East 1 selecionada. No canto inferior direito, um botão branco para voltar e outro verde para Create Cluster. Na hora de criar o cluster, pessoal, vocês vão criar um cluster free, tá? Então, tem lá o Share Cluster, né? E você vai criar um cluster, vai escolher a opção lá de criar um cluster free. Tem outras opções pagas, você escolher uma free. Aí depois você vai escolher aonde que ele vai criar. Então, vocês percebam que o Mongo Atlas vai criar um cluster de banco de dados Mongo para você. Ele vai escolher um servidor para depositar, um servidor na nuvem para depositar esse MongoDB. E aí, você pode escolher qual você quiser aqui. No meu caso aqui, eu escolhi, né, criar na Google Cloud, tá? Escolhi esse servidor aqui que é em São Paulo, então tá aqui, ó. Ele está dizendo aqui que você vai criar uma conta free, uma conta livre de pagamento, tá joia? Em qualquer um dos servidores. Isso aqui o próprio MongoDB ou Atlas que é combinado com esses servidores. Bom, você vai mandar continuar, né? Vai criar o cluster e ele vai criar o cluster para você. Novo slide com mais 3 capturas de tela numeradas de 8 a 10. A 8ª tem a anotação Clique em Collections. Na imagem, um menu lateral com a opção Cluster selecionada, que abre uma seção à direita intitulada Clusters e com uma caixa de busca Find a Cluster. Abaixo, um retângulo nomeado de Sandbox com 3 botões Connect, Metrics and Collections, seguido de dados como Cluster Tier, Region e Type. A partir do momento que ele cria o cluster, tá? Então, você vai perceber aqui que ele vai ter criado o cluster, e aí você vai ter aqui, você vai poder clicar em Collections, né? E aí lembra que eu falei o que é o Collections, né? Collections são os nossos databases. Quantos databases você vai ter? E aí você vai poder criar em Collections. Mas percebam aqui, ó, no seu sandbox aqui, que você já vai ter aonde foi criado aqui, ó, o seu banco de dados. Tá? Então ele tem aqui, ó, que foi criado na região de São Paulo, tal, é onde está depositado na nuvem, né, o seu banco de dados. Na 9ª captura de tela, o título Explore Your Data e 2 botões. O primeiro é Load a Sample Dataset e o segundo Add My Own Data. Na 10ª captura de tela, o título Load Sample Dataset e a informação Sample Dataset, Size, aproximadamente 350 MB. No canto inferior, um botão branco Cancel e outro verde para Load Sample Dataset. Eu falei para vocês criarem Collections e aí vai aparecer essa informação para você. Ele vai falar Explore Your Data, né? E ele vai te dar a opção de Load Sample Dataset, ou seja, ele quer carregar um conjunto de dados que são de exemplo do MongoDB. Legal, vamos fazer isso, vamos usar os dados lá que ele tem de exemplo, né? Porque isso aqui é para a gente aprender com o MongoDB. Ele vai mostrar para você que para carregar esse conjunto de dados, ele vai precisar de 350 MB de dados, né? E você confirma, você vai lá no Load Sample Dataset e confirma. Pessoal, essa base de dados que o Atlas cria nesse servidorzinho que está na nuvem e que é gratuita, ela aceita no máximo 500 MB de espaço.
É pouco espaço, tá? Mas é para você conhecer, é sensacional, maravilhoso usar isso aqui. Então, percebam que esse 350 MB praticamente já vai usar aí 70%, né, do espaço disponível que você tem, mas vai valer a pena. Bom, fez isso, automaticamente ele carregou esses databases de exemplos aí, parabéns, você criou a conta. Então a gente criou lá organização, projeto, foi no cluster, criou o cluster, carregou as coleções que são as coleções automáticas, né, as coleções de exemplo. Novo slide intitulado Criar uma conta, parabéns. Abaixo, uma captura de tela Cluster 0 com a aba Collections aberta, que contém 8 databases e 21 collections. No menu lateral, um conjunto de coleções, sendo que a primeira, Sample Airbnb, está selecionada. À direita, um código intitulado sampleairbnb.listings and reviews, com os campos ID, listing underline URL, name, summary, space, description, neighborhood underline overview, notes, transit, access, interaction, house underline rules e property underline type. Os campos são preenchidos com dados em azul e entre aspas. Você vai ver aqui que você vai ter, ó, né, você vai estar conectado aqui no seu banco de dados e você vai ter um conjunto de coleções. Ele destaca o conjunto de coleções no menu lateral. Tá? Então aqui um conjunto de coleções, está aqui, ó, tá? De dados que foram carregados, tá? Que foram carregados pelos exemplos do próprio MongoDB, para a gente poder brincar à vontade, aqui, experimentar à vontade o MongoDB. Bom, importante saber, esquemas flexíveis, né? Quando a gente vai começar a ver informações desses bancos de dados. Observe os campos não organizados na mesma ordem e atente-se a Numflix, Comments e Metacritic no documento superior. Novo slide com o título Esquemas Flexíveis e o texto lido pelo professor. À esquerda, 2 capturas de tela de documentos. Na primeira, mais acima, os campos ID, Full Plot, IMDb, Year, Plot, Genres, Rated, Metacritic, Title, Last Updated, Languages, Writers, Type, Tomatoes, Poster, Num underline Mflix underline Comments, Released, Awards, Countries, Cast, Directors, Runtime. No campo Metacritic, o valor 74. No campo Num underline Mflix underline Comments, o valor 424. Na segunda captura de tela, mais abaixo, os campos ID, Plot, Genres, Runtime, Rated, Cast, Title, Full Plot, Languages, Released, Directors, Writers, Awards, Last Updated, Year, IMDb, Countries, Type, Tomatoes. Então aqui eu tenho, ó, Numflix Comments, tá aqui, ó, Numflix Comments, tá? E aqui, Metacritic. Na primeira imagem, ele circula as linhas Num underline Mflix underline Comments e Metacritic. Esses são 2 campos que são numéricos, pessoal. Percebam que esses campos aqui, eu não tenho eles. O professor indica a segunda captura de tela. Aqui embaixo, ó. Simplesmente, eles não existem. Por que eles não existem? Esquemas flexíveis. Eles existem num documento, no mesmo banco de dados, na mesma coleção. Existe num documento, mas não existe no outro. Aí o campinho vai ficar vazio? Não vai ter campinho vazio. Simplesmente não vai existir o campo, porque não há necessidade. Certo? Então, isso é o esquema flexível. O campo tem, né, eu tenho esse campo num documento, mas simplesmente não tenho no outro. É assim que funciona. Bom, atividades. Inserir um documento. Ao inserir um documento, não é necessário seguir qualquer tipo de estrutura, pessoal. Mas é importante que haja uma certa organização, né? Senão você vai se perder. Se você for no esquema flexível e começar a colocar qualquer coisa, depois vira nada com nada, você não consegue consultar dados, então você tem que ter uma certa organização. Novo slide com o título Inserir um documento e o texto lido pelo professor. Abaixo, 3 imagens. Na primeira, os botões de Insert Document, Find e Reset. Na segunda, o título Insert to Collection e 5 linhas numeradas com os campos em formato de lista, ID, Title, título principal, subtítulo e Runtime.
A terceira imagem tem o mesmo título, Insert to Collection, seguido de 12 linhas com campos e dados organizados entre chaves. Você pode ir lá no Insert Documento, você vai ver o botãozinho do Insert Documento, e ele vai abrir para você inserir tanto aqui, ó, na maneira de visualizar, né, ele vai abrir tanto no formato de lista quanto no formato de arquivo. Então ele vai abrindo os campinhos, você vai preenchendo aqui o nome dos campos, né, e vai preenchendo, ou então ele vai te abrir como uma lista e você vai criando aqui como se estivesse escrevendo um arquivo JSON. Terminou de escrever, dá o comando insert e vai inserir o registro para a gente. Novo slide com o título Excluir um documento e 2 capturas de tela de um documento. No canto superior direito da primeira imagem, 4 ícones de edição, entre eles uma lixeira. E no canto inferior direito da segunda imagem, as opções Cancel e Delete. Para excluir, tranquilo, o que aparece? Tem a lixeirinha aqui, ó. E aí, além da lixeira, temos a opção de copiar um documento ou clonar, né, que a gente abre uma outra tela. Se você clicar na lixeirinha, ele vai abrir a opção de você deletar um documento. Então, você vai fazer, né, você vai lá excluir esse documento. Se você clicar em clonar, né, o que vai acontecer? O botãozinho de clonar vai abrir uma nova tela para você inserir um documento novo. Novo slide com o título Clonar um documento e uma captura da tela Insert to Collection com o mesmo código do slide anterior. Na parte inferior, os botões Cancel e Insert. Então, olha só, aqui eu fiz um clone, né? Então tá aqui, ó, documento clonado. Quando eu clico no botãozinho de clonar, ele abre aquele registro exatamente como estava. Você pode alterar o que você quiser e inserir. Ele vai criar um novo registro, vai criar um novo documento para a gente. Tá? Então, é um documento baseado num que já existia. Novo slide com o título Editar um documento, seguido de 2 capturas de tela. A primeira exibe os primeiros 4 campos do documento e 4 ícones de edição, entre eles um lápis. A segunda captura de tela apresenta o código completo. Na segunda linha, há um ícone com um X e outro com um sinal de mais, que indicam as possibilidades de edição. No canto inferior direito, os botões Cancel e Update. Isso é o clone. E a gente pode editar um documento. Editar, clica no botãozinho de editar, né, e vai abrir os campinhos para a gente editar. Vocês podem ver que aqui eu consigo clicar, né, eu estou editando aqui, ó, essa informação. Eu posso editar o esquema, eu posso editar a estrutura, eu posso editar o dado. Diferente do banco de dados relacional, que a gente só editava o dado, né? Só atualizava o dado. Não, aqui a gente altera o documento também. Se eu quiser mudar o nome de um campo, eu mudo. Lembre-se sempre, se você faz uma bagunça, você não consegue juntar os dados para consultar, né? Não é para bagunçar, é simplesmente para a gente ter esquemas flexíveis. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado dessa primeira aula do MongoDB. Quero que vocês experimentem o Atlas, quero que vocês experimentem ver essas coleções, que vocês insiram registro, que vocês excluam registro, que vocês alterem registro. É importante que vocês tenham a dimensão de como que o Mongo funciona. Criem a conta de vocês e a gente continua na próxima aula falando de como que a gente vai proceder outras operações no banco de BI. A gente se vê lá, pessoal. Até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.